Daí eu tava indo pros desfiles internacionais sentando na primeira fila. O privilégio não te mantém em lugar nenhum. O que eu tô fazendo agora? Se dinheiro e tempo não fosse um problema pra mim, eu continuarei fazendo. Segui melhorando, segui se aperfeiçoando pra você complementar cada vez mais a experiência do cliente. Você gosta dessas marcas da maneira como elas se posicionam. Obrigado, Tá bom. Maria Prata, por ter vindo aqui com a gente, tá aqui com a Cris e com a Kati, alunas da Link, pra gente falar um pouquinho de empreendedorismo, moda, Maior jornalismo, prazer. inovação, tá bom? Maior prazer. E a gente convidou justamente a Cris, faz o MBE, que é o nosso mestrado em Business and Entrepreneurship, e obviamente trabalha com moda. E a Kati também faz graduação, tem uma marca. Fala o nome da sua marca, Kati. Outfit for Story, eu sou, tipo, estilista da marca. Acho, tipo, esse trabalho fantástico, assim, tipo, te acompanho já faz um tempo. Que delícia. E eu adoro, tipo, tudo que você posta, assim. Eu gosto, tipo, o jeito que você conta a moda para as pessoas, para os seus seguidores, e o jeito que você analisa. Não é só a moda isolada, mas é, tipo, um conjunto todo histórico, econômico, político. Então, gosto muito da visão. Que legal você falar isso. É um desafio, né? Porque tem gente que tem mais conhecimento e tem gente que tem menos. Tem gente que é mais velha, tem gente que é mais novo. Tem gente que tá ali por causa da moda, tem gente que tá ali por causa da inovação. Então tem um desafio enorme, assim, de saber o tom, né? Assim, Sim. o que vai interessar, o que não vai... Mas eu acho que é uma coisa que você faz é diferente, né, Maria? Você faz uma coisa que cada um tem um nicho no mercado da moda, né? E você pegou muito, pra mim, essa coisa da moda com o business atrelado, né? Porque a moda em si, todo mundo, é uma coisa fútil. Às vezes a moda não é fútil. Tem todo um aspecto por trás. Pode ser. Tem um tanto que pode ser e tem milhões de coisas que não são e que me interessam pra caramba. E começa contando pra gente um pouquinho, assim, obviamente, tua bio aí, rapidinho, o que você fez. Eu falei que lá na Link que eu entendi que você trabalhou na Capricho lá atrás. As meninas começaram a gritar histericamente quando eu falei Mas isso. as meninas ainda sabem o que é Pois Capricho? é. Elas sabem, Cris? sabem, mas como era, né? Lembra disso, sim. Maria? Nossa, que massa. A revista tinha um slogan bem legal. A revista da Gatinha. A revista da Gatinha. Aí, ó, que lindo. Mas fala, conta um pouquinho a sua história pra gente. Na verdade, eu fui estudar moda pra fugir da minha família, que minha família é toda de escritores, né? E jornalistas, basicamente. E daí falei, eu não vou escrever tão bem quanto eles, deixa eu escolher uma coisa bem longe, assim, né? Deles. E daí eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer tantas coisas. Acho que eu prestei, assim, psicologia, teatro, história, sei lá, coisas totalmente diferentes, assim. Mas aí fui pra Londres, porque eu falei, não sei o que fazer, e era uma época maravilhosa de dólar 1 para 1. Então era muito, muito possível falar, mamãe, quero ir pra Londres. E aí fui estudar inglês. Mas eu meio que já falava inglês, né? Mas minha mãe sacou que eu tava querendo um tempo assim, e tudo bem também. Que mal vai fazer alguém morar em Londres por 6 meses. E daí eu fiquei 6 meses lá, e lá eu me apaixonei completamente por moda, assim. E é incrível, é uma cidade que, putz, todo mundo te dá alguma informação sobre si mesmo a partir do que veste, a partir do estilo pessoal e tal. E daí eu comecei a prestar mais atenção, e era a época que tava começando Morumbi Fashion, Mercado Mundo Mix, que eram coisas que era uma história clubber um pouco, da noite em São Paulo. Tinha um monte de coisa acontecendo, assim. Então eu comecei a me interessar lá. Aí minha mãe Anos falou... 80, né? Não, 94, 93, 94. Começou isso, Eu cheguei em Londres em 97. Tá. É isso, exatamente isso. Porque em 2000 mudou de Morumbi Fashion para São Paulo Fashion. Isso, tá. Morumbi Fashion foi o precursor Olha aí. do São Paulo Fashion Week. A Sim. gente, pra nós, é óbvio, né? Mas o São Paulo Fashion Week nasceu dentro do shopping, né? Exatamente. Então Era um evento que o Morumbi Shopping fazia. Que com as marcas. começou com Fito Ervas, Começou lembra? com Isso. Fito Ervas. Cristiano Arcanjo, Exatamente. Cristiano Arcanjo, Fito Isso, Ervas, aí isso. pegou o Paulo Borges, que fazia os cílios pra ela, levou pro Morumbi Fashion. Exatamente. Vai, Cris, me ajuda. Daí que a Gisele Bündchen começou a desfilar, Companhia Marítima. Exatamente. E aí foi um boom no estacionamento do shopping Morumbi Fashion. Só com as marcas do shopping. Shopping, Isso. E daí o Paulo já fazia. O Paulo já fazia.
com a Cris Arcangeli. Depois ela saiu. Aí ele entendeu que a moda brasileira, e não só a moda do Shopping Morumbi, precisava ser organizada, assim, como cadeia mesmo, né? Que não tinha uma organização. Cada marca lançava coleção. E isso dificulta muito, né, para quem tá vendo a cadeia da indústria, porque se cada um lança numa hora, né, você está falando de tecelagem, de estamparia, da turma, da galera que faz o fio, da galera que plantou algodão, quer dizer, tem um monte de gente ali conectada, né, de fornecedores e tal, que quando você organiza a cadeia, todo mundo passa a andar no mesmo ritmo, e aí isso facilita muito o mercado, né? Bom, então ele fez isso, para organizar a moda brasileira, criou o São Paulo Fashion Week. E daí eu fui pra Londres, vamos juntar minha história com a dele. E daí eu falei que eu queria ficar mais um ano lá. E minha mãe falou, tá bom, minha querida, o que você vai fazer? Porque inglês você já sabe falar há milênios, né? Aí eu falei, então eu vou estudar moda. Daí eu entrei num curso de moda lá, na London College of Fashion, que é uma espécie de curso preparatório para você montar seu portfólio para entrar na St. Martins, né? E o que rolava em Londres em termos de moda, assim, a Portobello Road ainda era relevante, a estética punk já tinha morrido? Isso é muito legal de Londres. Essas coisas nunca deixam de ser relevantes, né? Se você for para Londres agora e for para Portobello, tá lá aquela galera fazendo aquelas coisas. Portobello tem uma vibe mais vintage, né? Sim. Uma galera mais borro e tal. Aí você vai para Camden Town, tem os punks, tem os clubbers, tem a galera mais da noite, assim. E na moda era Alexander McQueen no auge, assim, a revista, a ID era a revista mais moderna, a The Face, que não existe mais. Sim. E que era incrível, uma revista inglesa também. A moda não era comercial. A moda europeia... Em Londres, Londres ainda, que era a capital, assim, do... E você vai ver na história da moda e da música e de tudo parte da Inglaterra. É muito louco, os grandes movimentos. O que você acha que foi, tipo, coisas que, assim, fizeram você falar, porque você falou que você estava, tipo, meio perdida com o que você ia fazer, fizeram falar, tipo, acho que eu vou seguir com a moda mesmo, tipo, é isso que eu gosto. Eu acho que tinha essa coisa borbulhante da época, assim, né? Todo mundo começou a falar de moda de um jeito... Era o assunto, ganhou status de indústria, né? Ganhou status de business. Exatamente. A moda tava na moda. Então falava-se muito disso. Eu acho que um monte de coisa fez eu me encantar, assim, com esse universo. E tinha isso que eu sabia que eu não era... Minha avó falava, quando eu dizia que eu não sabia o que eu queria fazer, ela falava, você tem que começar listando, faz uma listinha do que você não quer fazer. E é muito verdade. Então eu sabia que eu não queria fazer as coisas mais clássicas, assim, né? Eu não queria fazer engenharia, medicina, direito e tal. E aí foi muito legal eu estar em Londres, porque eu pude fazer aqui no Brasil, não tem isso, né? Esse curso de 1 ano no London College of Fashion, que era um curso básico com tudo. Tinha história da moda, tinha fotografia, tinha desenho de moda, tinha styling, tinha tudo. Então pude experimentar um pouquinho de cada coisa. E daí eu falei, é isso, quero... Mas mesmo assim, quando eu entrei, eu comecei a fazer, eu fiz os cursos, terminei o curso, daí eu fiquei pensando se eu queria apply pra faculdade lá mesmo, voltar pro Brasil. Daí eu falei, não, já tô aqui 1 ano e meio, quero voltar pro Brasil, tava com saudade daqui. E aí eu fui em Santa Marcelina, e Santa Marcelina é uma faculdade de desenho de moda, pra quem quer ser estilista. E eu, no primeiro dia de aula, eu já entendi que eu não queria ser estilista. Assim, não é a minha, eu não desenho, eu não sou super criativa. Foi isso, eu fiz os 4 anos falando, eu sei que eu quero trabalhar nesse universo, mas não sei com o quê. Aí, quando eu tava no fim da Santa Marcelina, o Paulo Borges transformou o Morumbi Fashion no São Paulo Fashion Week, era 2000, exatamente na virada para 2000. E a Graça Cabral, que era sócia do Paulo, ela era madrasta de um amigo meu. E aí ela queria uma assistente e eu fui trabalhar com ela. Mas antes disso eu já tinha trabalhado na Capricho, esqueci da Capricho, no meio do caminho. A Capricho eu também entrei porque é uma amiga da minha mãe, a Brenda Fukuda, era diretora de redação. Queria alguém que nunca tivesse feito revista, pra não ter nenhum vício de revista. E eu tinha acabado de chegar de Londres, daí eu fui lá. Só estágios bem básicos, né? Mas sabe o que é o network, né? Nós que vivemos isso, a gente fica falando para os nossos filhos, vai falar para tuas filhas, como é importante você ter um networking bacana, né? Como você tem que tratar todo mundo bem e tá todo mundo ótimo, porque você vai conhecendo um e outro. Tem super isso, né? Eram os amigos dos meus pais, foram me levando pra isso e tal. Mas eu acho que além do networking a gente tem os nossos privilégios, né, Cris? Assim, eu nasci nesse universo.
Sim, né? claro. Então era muito fácil. A Brenda ligava pra minha mãe e falava: Maria tá chegando de Londres, fala pra ela passar aqui, deixa eu ver o que a gente faz, não sei o que. E ela queria. Eu tava lá dentro num minuto, assim, pra uma pessoa que não veio desse mundo, não tem os contatos, pra uma pessoa que é de periferia, pra uma pessoa que é pobre. É super difícil. É um mundo assim, ó, desse tamaninho. Mas por isso que hoje em dia também acho que tem outros guetos da moda, né? A gente tinha concentrado a moda num lugar. Hoje em dia você tem a moda da periferia que tá maravilhosa, que a gente também não consegue chegar numa moda da periferia, digamos assim. Tem os rappers, né, que tem toda uma estética maravilhosos, legal quer dizer, também. eles têm uma cabeça que eu nunca vou conseguir ter, porque eu não tive essa vivência. Hoje mudou muito também, porque depois que entraram as novas mídias e as redes sociais, a informação se democratizou e se pulverizou de uma maneira que na nossa época não era possível, né? Mas na nossa época era aquilo ali. Se você queria trabalhar com moda, aquele era o mundo, né? Comecei na Capricho, que era a revista mais legal para adolescentes e jovens. Depois fui pro São Paulo Fashion Week. E no São Paulo Fashion Week foi demais, porque eu tava trabalhando, todo mundo passava pelo escritório do Paulo. Eu conhecia da equipe de faxina da Bienal ao Alexandre Rescovitch, que era o grande estilista da época. Ainda é um dos maiores do Brasil. Mas assim, entendeu? Era um vai-vem de gente. Trabalhei lá durante 2 anos, no minuto eu conhecia todo mundo. Tem muita gente que até hoje, quando eu vou falar, fazer algum trabalho, não sei o que, que eu conheci ali. Muita gente não, acho que todo mundo eu conheci ali. Assim, a turma da moda eu conheci ali. E o negócio do jornalismo foi isso, porque quando eu queria fugir do jornalismo, fugir do texto, fugir do não sei o que, fui estudar moda. Onde? Escrevendo, óbvio. Eu adoro. A maçã não cai longe da macieira, né? Eu adoro isso. Não, é uma loucura, porque na Capricho eu fazia produção. Claro que eu fechava a matéria, escrevia título e olho e tal, mas não tinha texto. Não, a gente era bombril antigamente, Maria. Hoje em dia não é. Vocês jovens vão aprender que vocês vão ser bombril um pouco na vida. Você sabendo e fazendo um pouco de tudo, você também vai tendo certeza o que você quer e o que você não quer. Exatamente. Né? Você vai eliminando. Você vai eliminando. Deixa eu fazer um parênteses aqui para os alunos que estão vendo. Bombril, como se refere a Cris, é uma poderosa arma de branding, já que a gente está falando de outras coisas, que é um slogan da Bombril, que era ter 1001 utilidades. Virou cultura popular. Hoje é jargão e a marca só se beneficia disso. Exatamente. Fechado o parênteses. Isso aí que você falou. Mas eu até ia te falar isso, tipo, o bom é que você conseguiu ter uma visão de cada coisinha e pra você, tipo, se encontrar mesmo, né? E é muito legal isso, que não é todo mundo que tem a oportunidade de ir testando e se encontrar de fato. Então, é muito legal. Eu tive todas as oportunidades. Outro dia pediram pra eu fazer uns posts sobre carreira e construção de carreira. Aí eu fui lá toda pimposa, falei, ai, minha carreira é incrível, vou fazer meu post. E daí eu comecei a fazer o post e eu comecei a entender essa história do privilégio, assim, por que eu estagiei na Capricho, no São Paulo Fashion Week, depois eu fui trabalhar na Vogue, porque eu conheci aquelas pessoas desde que eu era pequena, desde que eu nasci, era muito fácil, assim. Então, privilégio, né? Mas privilégio não te mantém em lugar nenhum. As portas estão abertas, aí você entra, né? Eu poderia ter fechado todas as portas, ter dado tudo errado, não ter funcionado, não ter oferecido nada a quem me contratou e tal, e não, né? Eu sempre fui meio CDF, eu acho, assim. Você me dá um negócio pra fazer, eu faço aquele negócio. CDF é ruim de falar porque CDF, às vezes as pessoas acham que CDF é fazer tudo direitinho, e não é, tem uma coisa além ali, não adianta você fazer, no seu ter o caderninho todo coloridinho, várias cores, e você não ter uma visão de onde você tá, por que você tá ali, o que aquele veículo precisa e tal. Daí você foi pra Vogue escrever. Daí eu fui daí no São Paulo Fashion Week a Graça começou a me pedir pra escrever umas coisas, e daí um dia ela me pegou um texto meu e falou, Maria, esse texto aqui de quem que era? O texto do site. Ele é meu. Daí ela falou, deixa eu te falar uma coisa, você é uma jornalista. Enfim, daí depois eu comecei a fazer, aí eu saí da Capricho, eu comecei a fazer uns freelas. Aí eu já tava trabalhando mesmo, né? Não era mais estágio, assim. Aliás, nunca foi estágio, né? Capricho já foi, era uma vaga de repórter C, que é o primeiro estágio. Era o salário mais baixo da redação, né? E daí na Vogue também era um pouco estar no lugar certo na hora certa, assim. Eu tava fazendo umas produções pra eles de moda, e foi a época em que a Condé Nast, que é a empresa que é a publisher, né, da Vogue no mundo todo, resolveu que ia entrar no Brasil. Claro, todo mundo tava querendo entrar no Brasil, todo mundo tava entendendo que o Brasil tava subindo, né? Teve aquela capa da Economist com o Cristo levantando voo. Todo mundo tava vendo que era a época que tava começando a se falar dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia e China, os países
aqueles emergentes, né, que se falava. A gente não emergiu, a gente submergiu, mas isso é outro assunto. E aí todo mundo querendo entrar aqui. E uma das coisas que a Condé Nast fez assim que entrou, porque na época o diretor de redação da Vogue era homem, que era o Inácio Loyola Brandão, o editor de moda da Vogue era homem, que era o Giovanni Frasson, e o redator-chefe era homem também, que era o Ribas. E aí, de fato, era uma redação de homens fazendo uma revista que era muito longe da Vogue americana, do padrão Vogue, do que deveria ser uma Vogue. A Vogue Brasil era uma revista muito mais de lifestyle, muito menos de moda da tendencinha, da coisa gostosinha, não sei o quê. E aí eles falaram, não, vocês têm que ter uma diretora de redação mulher, uma editora de moda mulher, não sei o quê. Então eu tava muito na hora certa, no lugar certo, assim. E daí eles me chamaram, eu tinha 25 anos. Eu saí da sala da Patrícia, entrei no carro, liguei pra minha mãe e falei, mãe, ela me chamou pra ser editora de moda. Ela tá louca. Muito boa essa, tá vendo? Muito boa. E minha mãe falou, filha, eles não querem nada além do que você sabe. Minha mãe sabe queridona. o conselho, sabe? E daí eu entrei, mas minha mãe sabe o conselho, mas eu realmente não sabia nada, né? Eu tava entrando lá muito porque, sei lá, a Patrícia apostou em mim, assim, mas eu realmente não sabia nada. Nunca tinha feito o que eles queriam que eu fizesse. Eu tinha trabalhado na Capricho, que era outra dinâmica, outro olhar, outras coisas e tal. Ralei pra caramba. E ali que eu entendi a moda, assim... comecei a ir para semanas de moda internacionais, comecei a entender a indústria, desde o anunciante até a leitora. É uma coisa bem mega, assim, bem ampla. Mas eu acho que também tem uma coisa que você começou a entender também, que a moda é um business, né? É essa que é a grande coisa. Que a moda não era aquela coisa só por ser moda, e na verdade tem um business por trás enorme. E que no fim é o que paga no nosso salário, claro, né? Assim, claro. Né? Na revista é o anunciante, que ou ele anuncia, né? É isso. E quem é o anunciante? São as marcas de moda. E as marcas de moda precisam da revista para vender mais, as revistas precisam da marca de moda para sobreviver. Enfim, é uma cadeia enorme. E como você foi parar naquele programa Fashion TV? Eu saí da Vogue para lançar no Brasil um título da Turner, do grupo Time Warner, que chamava Fashion TV. Fashion TV Brasil. A gente fez 2 anos da Fashion TV Brasil, foi incrível, foi a minha primeira experiência com televisão, entendi tudo, como funcionava, como fazia uma grade. Eu ia lá pra Atlanta, fazer umas reuniões interplanetárias com os grandões, assim. Então foi demais, eu aprendi um monte de coisa, mas 2 anos depois o cara que licenciou o nome pra Turner pegou de volta. E daí a Bazar tava chegando ao Brasil e a Patrícia Carta, que tinha sido minha chefe na Vogue, me chamou pra ser diretora de redação. Aí outro desafio enorme, né, de trazer um título pro Brasil, num momento muito legal, que daí sim, o Cristo já tinha subido ali, né, na Economist, todo mundo falando disso, todas as marcas internacionais chegando no Brasil, foi quando abriu o Shopping Cidade Jardim, o JK Iguatemi, né, que todas as marcas chegaram pra valer, assim, no Brasil. E daí o Brasil, aí bombou, porque daí eu tava indo pros desfiles internacionais sentando na primeira fila. Isso não era eu, né? Isso era o Brasil, isso era a economia, isso era outra brincadeira, assim, não tem nada a ver com o meu trabalho. Então eu sentava lá na primeira fila, as marcas queriam mais era vender pro Brasil e que a gente falasse dela. Porque quando eu trabalhava na Vogue, a gente ia para semanas de moda internacionais, mas era assim, recebia convite de standing, que é pra você ficar de pé. Assim, se sobrar lugar você entra, se sobrar cadeira você senta, senão você fica lá atrás de pé. Aí eu lembro que o primeiro desfile da Chanel que eu consegui ir na vida, eu era fila H. E depois, quando tudo isso, o Brasil entrando na moda e tal, a gente foi descendo. Na hora que eu sentei na fila A da Chanel, eu falei, pronto, gente. Agora... É o ápice da carreira. Daqui é só downhill. Daqui é só downhill, exatamente. E me diga uma coisa, como é que o empreendedorismo foi entrando na sua vida? Que você... Então, aí foi nessa virada. Então me conta. Porque daí eu já estava na Bazar há uns 2 anos. A Eugênia Moreira, que era diretora da Globo News na época, amiga dos meus pais, entendeu? Isso que chama, quando a gente fala de privilégios, quando a gente está falando de quão é importante ter inclusão no mundo, porque as pessoas não têm esses privilégios, é disso que a gente está falando. Por que eu estava lá? Porque, enfim, ela me conhecia, já tinha me visto na Fashion TV, e eu mandei um e-mail pra Eugênia, falei, Eugênia, tudo bem? Eu sempre meio metida assim também, sabe? Eu mandava os e-mails, eu batia na porta. É isso que eu acho, Maria, também tem que mostrar pra eles que, assim, você tem privilégio, você tem, mas se a pessoa não vai atrás, não adianta, porque eu já peguei estagiários no meu escritório, que assim, tem estagiário que tem o privilégio de vir lá, dão um estágio e não sabe usar, e a pessoa não sabe usar. Isso. Então assim, tem essa coisa também, tem privilégio barra a vontade de você querer aprender e
e fazer as coisas acontecerem. Não dá. Quando uma portinha abre, você tem que agarrar aquilo. Isso eu sempre fiz, assim. Ter noção. Que tem a ver com empreendedorismo, não tem? O nosso professor. Tem? Sim, claro. Tem. Claro. Sim. Não, Tem que agarrar. Você agarrou a oportunidade na Globo News. Agarrar. Não, porque daí que eu tava falando que era meio metida de mandar uns Sim. e-mails, né? Oi, Eugênia, tudo bem? Você quer? Quero. E aí ela falou. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Ela falou, vamos fazer um Moda SA. Eles tinham na grade um programa que chamava Mundo SA, que estava há 20 anos no ar já, e era um programa de muito sucesso, que falava de negócio. Então vamos fazer 4 episódios de um Moda SA. Ah, tá bom, vamos. Quando a gente começou a produzir, veio um anúncio lá de cima pra ela, falou, não, Maria, mas você não pode fazer se você ainda estiver em um outro veículo. Eu falei, meu Deus do céu. Ela estava me oferecendo 4 episódios de um programa. Você tinha uma estabilidade lá, Não, exatamente. Eu tinha um emprego na base de diretora de redação da Harper's Bazaar, né, um dos maiores títulos de moda do mundo, blá, blá, blá. 4 episódios na Globo News. E aí, eu toda meio metida, adoro quando me chamam pra fazer um negócio que eu nunca fiz, eu falo, eu quero, dá que eu quero. Quer dizer, não pra ser engenheira, mas... Perdão os engenheiros, que eu respeito muito, mas eu sempre tenho muita vontade de fazer as coisas que eu nunca fiz. Eu falei, vamos nessa. Vou fazer. Deixa eu fazer esses 4 episódios. E daí a gente fez, foi muito legal. Depois a gente fez um segundo que chamava Economia Criativa. E daí ela me efetivou. Ela falou, pô, super legal, você não quer assumir o mundo? Eu falei, eu quero, mas falar de empreendedorismo, aí... Pois é. E naquela época, pra mim, a palavra empreendedorismo já me dava calafrios, assim, que era tão diferente do meu universo. Gente, meu universo era a bolsa Prada, o sapato Dior. O que a gente vai dar nessa página? Nossa, essa foto tá linda. Que não sei. Era falar de empreendedorismo, de negócio. Falei, caramba, gente, você jamais vai saber fazer isso. E a Eugênia, que é ela, assim, uma gênia, tem a genialidade até no nome, falou, não, Maria, eu quero que você fale de negócio com a antena que você tem pra captar tendências. Você capta essas tendências de moda, mas eu quero as tendências de negócios, porque eu queria esquentar o Mundo SA, que era um programa que tinha muita audiência, era ótimo, mas ele era um pouco frio, ele falava de marcas, marcas grandes, né, distantes, vamos falar de Fiat e vamos falar de, sei lá, da Apple. E aí contava a historinha das marcas e tal, mas não tinha um porquê de estar falando daquelas marcas naquele momento. Aí eu falei, tá bom, vamos nessa, você acha que eu vou fazer isso bem, você que sabe. Eu confiava muito no olhar dela. E a gente começou a fazer o Mundo SA. E daí, gente, foi a coisa mais legal que aconteceu na minha carreira, assim, porque quando a gente começou a falar de pauta, de como é que a gente ia mudar o programa, qual ia ser o formato novo, eu entendi que tava rolando no mundo a coisa mais legal do mundo, e acho que a Link, né, quando você vai afunilando, você chega na Link, que é assim, é o mundo das startups, é um monte de mercado muito tradicional sendo virado do avesso pelas inovações, e um monte de mercado surgindo, que não existiam antes, tudo levado por inovação e por empreendedorismo. E daí eu enlouqueci, fiquei super... Adorei fazer isso. Era justamente isso, entender qual é a próxima tendência, né? Sobre o que a gente vai falar. E a gente antecipou um monte de coisa que hoje é super comum, todo mundo conhece, fala, mas assim, a gente apresentou pra galera fintechs, mercado de carnes veganas, plant-based. O mercado vegano também a gente fez, agrotech, um monte de coisa que não se falava lá atrás. A primeira vez que se falou, assim, de um jeito real na televisão e tal, foi no Mundo SA. Foi demais. Aí foi assim que o mundo do empreendedorismo entrou no meu universo. A partir do empreendedorismo eu fui entrando e mergulhando cada vez mais em inovação, porque eu comecei a entender que o que mais me interessava no empreendedorismo, inovação. Como aquelas coisas são modificadas a partir da inovação, né? E quando você fala de inovação, você pode falar de alface, ou da SpaceX, em algum lugar tem uma história de inovação ali no meio. Então isso que é uma coisa que me interessa muito, é a inovação, e a outra coisa que me interessa muito são as histórias das pessoas que criaram aqueles negócios, que tiveram aquelas ideias e por que eles chegaram ali. Porque sempre tem uma coisa pessoal no meio, sempre tem uma história boa. Um fundador de uma empresa pode ser a tia do bolo, pode ser o Elon Musk, sempre tem uma história boa para contar. Sim, da trajetória, assim. Desde que seja da família que o trouxe a isso, ou até um propósito que está dentro dele, aquela energia para fazer melhor, poluir menos, consumir menos, ou de forma mais racional. Eu acho que isso está sempre ali, underline esses esforços. E às vezes um susto que tomou, né? Sim. Ou uma novidade grande que apareceu.
sei lá, tem tantas coisas. E é justamente isso que me interessa. Ficar perguntando, mas como você chegou aqui? Né? Às vezes é assim, o cara é formado em direito e não sei o que, daí ele abre uma startup de wellness pra... Não sei, mas por que você chegou no wellness? Ah, não, porque eu trabalhava em direito, trabalhava 15 horas por dia, em redação de revista também, você trabalha 15 horas por dia. Quase tive um breakdown, que agora chama burnout. E aí eu resolvi entender que eu podia fazer melhor a minha vida, blá, 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 e aí descobri não sei o que lá, uma área de wellness e resolvi empreender nessa área. Então sempre tem um porquê que a pessoa chegou ali. Isso eu adoro, ficar contando as histórias dessas pessoas. Assim. Esse programa foi pro ar de que ano a que ano? Você lembra? Esse programa, o Mundo S.A., ele ficou 20 anos no ar, né? Mas eu morei lá de 2014, eu acho, a 2018. Porque eu tenho a impressão que ele era um programa à frente do seu tempo, né? Você enxergou isso de que estava acontecendo esse ecossistema de inovação, startups, Vale do Silício e tudo mais, até cedo. Hoje, a cada 5 palavras, empreendedor e startup entra numa inovação. Negócio. Pois é uma loucura, assim. E foi muito por acaso, assim, a gente foi entendendo, né? Porque quando a Eugênia começou a falar, não, mas a gente tem que ter temperatura, tem que ser o que é mais quente. Eu comecei a procurar o mais quente, comecei a conhecer, entender quais eram os veículos que falavam disso dessa maneira. Todos eram gringos, não tinha no Brasil um veículo que falava de empreendedorismo e inovação desse jeito. Tinham vários veículos que falavam de empreendedorismo, mas com outro olhar. Depois eles foram virando a chavinha. Não que a gente tenha feito isso, né? Eu acho que mesmo se o Mundo S.A. não tivesse existido, eles teriam virado a chavinha, porque o mundo mudou muito, né? Eu lembro de ver programas seus que você estava em lugares assim que eram desconhecidos para mim e para a grande maioria das pessoas, e lá recebendo empreendedor, visitando. A gente visitava. Você visitou o Nubank, por exemplo? Sim, por exemplo. Assim, tipo, quando o Nubank não era... em 2015. Nossa. Eu lembro disso, assim, vagamente, né? 2015 faz tempo, mas você falava, o que é Nubank, né? E você estava lá já. Como que foi para você sair, tipo, uma redatora-chefe, assim, de uma revista, e para ir fazer uma coisa totalmente nova? Tipo, isso diz muito também de um caráter empreendedor, assim, de sair total da zona de conforto para fazer algo que, foi o que você falou, você não sabia, que é tipo um tiro no escuro, assim, né? Você não sabia se você ia gostar, se, sei lá, ia dar certo, como que ia ser. Eu sabia que eu queria experimentar aquilo. Tem gente que não tem tanta vontade de experimentar e não tem problema também. Tem gente que gosta de fazer aquilo e se especializando naquilo, e justamente por isso vai virando super especialista no assunto. Eu fui abrindo o leque, né? Daí depois também foi legal, porque quando eu comecei a trabalhar com inovação e empreendedorismo, eu comecei a olhar para a moda de outro jeito. Eu tava lá na Bolsa Prada, no Sapato Dior, na tendencinha do desfile, no Street Style, não sei o quê, e daí eu falei, nossa, é mais business do que eu achava, né? Tem mais informação aqui que me interessa. Tem mais gente que depende da moda, né? É uma cadeia produtiva enorme. E tem comportamentos de consumo levados pela ou para a moda que também começaram a me interessar muito, assim. E acho que hoje em dia, cada vez mais a gente fala disso, né? Por causa das redes sociais, assim. Tá tão, assim, mais pulverizado mesmo, assim. Um monte de gente fala sobre moda e é muito legal. Cada um tem seu estilo, então tem muitas visões, né? Exatamente. Não sei se é impressão minha, mas a moda ganhou protagonismo de tudo que você estava falando. E hoje na Netflix você tem o filme da Abercrombie, você tem o filme nos cinemas da Casa de Gucci, teve a minissérie do Halston. Quer dizer, a moda virou protagonista ou ela é apenas o pano de fundo para esses dramas aí que passam na frente dela? Nossa, uma ótima pergunta, Heitor. Assim, eu acho que a resposta é muito ampla. Eu acho que a moda continua sendo um assunto muito forte, desejável. Foi uma coisa que a gente não entendeu um pouco para onde estava indo quando começaram a entrar as redes sociais e o street style, né? As revistas ficaram meio perdidas ali, onde é que a gente tá e tal. Mas está acontecendo agora um processo de democratização mais violento do que o que a gente viveu quando entrou o Instagram e quando o acesso à moda começou a ser mais democrático, por causa de redes sociais como o TikTok, por exemplo, que estão falando de moda e fazendo as pessoas consumirem moda muito mais do que a gente sempre consumiu, o que é um perigo pro planeta, pro mundo. Mas eu acho que a partir do momento que você faz a moda chegar em tanta gente, você volta a criar um desejo muito forte, e aí
esse universo passa a interessar. Também porque a gente tem os streamings também, que tem um alcance violento. Sim. Mas assim, uma série sobre o Halston há 10 anos atrás, sem ser para streaming, não teria público, porque você não consegue chegar nas pessoas certas, você não, né? Então tem eu acho que tudo tem a ver com o digital. Então eu acho que tem ambientes muito propícios para tudo isso, assim. Junta as pessoas querendo saber mais sobre essas histórias, com a possibilidade de você ter conteúdos que chegam em quem quer de fato assistir aquilo, né? Não é mais uma tela quente que você põe na TV e todo mundo tem que assistir. Teve empreendedorismo nessas histórias, né? Teve empreendedorismo, muito. Né? Nossa, a Chanel mas, mesmo, né? Por que ela chegou a inventar tudo que ela inventou? Então acho que assim, e essa coisa do Halston, que é maravilhosa, a casa Gucci, é isso, são todos os fundadores, são né? todos fundadores, são todos os fundadores dessas Mas mega. Isso que você falou que isso é muito legal. Eu acho que agora, tipo assim, realmente as pessoas estão mais interessadas em histórias. Tanto que, por exemplo, você entra no Insta da Dior, o tanto que eles estão investindo em storytelling, de criação das peças, criação. É uma muito coisa de um legal backstage ver também, isso. né? O filme do Abercrombie, na realidade, na minha opinião, pois é. Eu já vi. É um filme também já. mais de marketing do que de moda, porque é sobre sim, a claro. exclusão, né? Ou seja, quanto mais corpinho magrinho, é sobre isso, a beleza dos modelos, dos atendentes, que era inatingível. O fast fashion trouxe um pouco de inclusão, certo? Tornou possível comprar modelos copiados, obviamente, democratização. A Abercrombie é o exemplo de que a exclusão teve o seu momento, mas hoje não tem mais. E eu sei que você também andou postando, que eu acompanho você, o assunto da Shein, né? E vamos polemizar um pouquinho aqui. Eu descobri a Shein tardiamente, porque eu descobri o TikTok tardiamente. Bom, baixei o aplicativo, @Maria Prata, comecei do zero. Bom, primeiro que eu pirei no TikTok, achei uma rede social muito interessante. No TikTok eu tenho 6 mil seguidores e meus vídeos chegam em 80 mil, 40 mil, 110 mil. É uma loucura, porque eles têm esse algoritmo, que o algoritmo... Daí eles vão espalhando aquilo pro mundo inteiro, enfim, os views são muito absurdos, né? E daí começou o negócio da Shein. O que é a Shein? Daí eu comecei a ver umas coisas de Shein no TikTok, mas não tinha entendido ainda o que era. Umas pessoas vestidas de Shein. Entendi, é uma marca. Tá bom, uma nova marca de fast fashion, beleza. Aí eu li uma matéria falando sobre a Shein, que era um fenômeno, que era muito grande, que é a história da inteligência artificial, que eles usavam a inteligência artificial deles para captar tendências nas redes sociais, né? Ou seja, a gente dá tudo para que eles precisam. Aí eu falei, peraí, então tem uma coisa aqui, que não é só mais uma rede de fast fashion, tem um assunto aqui, deixa eu entender. Quando eu comecei a ler, eu fui ficando horrorizada, que eu falei, gente, isso é o que de pior pode acontecer no mundo agora. Porque o que aconteceu? A gente quando entrou o fast fashion, começou uma preocupação enorme de sustentabilidade, de cópias, e teve uma pressão grande de imprensa, de consumidores, de não sei o quê. E a gente conseguiu. Os consumidores conseguiram mudar empresas gigantescas. Mudar não, mas essas empresas gigantescas começaram a fazer um U-turn gigante para serem mais sustentáveis, para serem mais inclusivas, para não poderem copiar as peças idênticas como saem da passarela, só um pouquinho diferente. Várias cadeias de fast fashion fecharam as portas porque não se adaptaram. Aí parecia que a gente estava caminhando para um mundo melhor, assim. Nossa, olha que legal, né? E achei ao contrário disso. Eles não estão nem aí para condições de trabalho análogas ao trabalho escravo. Design também, destruir. Vários casos deles eles copiam copy-paste. E o lixo que eles têm no planeta, gente, é uma excesso. loucura. É uma loucura. Desde a quantidade de cada roupinha, cada coisinha vem num plastiquinho. Já é um absurdo, já seria um absurdo se fosse uma marca completamente diferente. Mas o negócio também que me assusta é que é muito obscuro, assim. Agora o Wired fez uma matéria recente, que foi a primeira matéria que eu entendi, assim, a coisa toda, que conta desde o começo do fundador, da história do fundador. Ele tinha criado uma empresa com outros 2 caras, ele roubou a empresa dos outros 2 caras, ou seja, começa já num cara que, o tal do Chu, ele chama Chu. Ninguém consegue entrevistar os executivos, a Wired consegue alguns, mas eles têm respostas muito vagas, assim, sobre tudo. Então, um negócio que eu comecei a ficar meio horrorizada, assim. Falei, gente, mas espera, a gente tá voltando, a gente tá andando 20 casas pra trás. A gente já não tinha discutido isso, já não tava resolvido esse assunto. Ontem me perguntaram, mas você acha que vai... Pra onde a gente tá caminhando? Eu falei, não tenho a menor ideia, porque pode ser que essas coisas coexistam, né? Redes mais sustentáveis, gigantes do varejo mais sustentáveis com esses malucões. Pode ser. Mas pode ser que esses malucões matem a Shein.
eliminou. Isso é uma coisa que me interessa. Olha que É uma Conta sacada pra nós, genial. eles fazem todo o processo, até chegar na produção da peça, eles fazem digital. Então você elimina a produção de resíduos, porque você não tem prototipagem. Toda a parte de modelagem, é tudo feito digitalmente em 3D. Porque geralmente como é que é? O cara, uma marca de fast fashion, não vou nem falar de um estilista normal, mas uma marca de fast fashion, detecta as principais tendências. Isso vai para a equipe de estilo. Vamos trabalhar com militar, borro e whatever. Floral. Aí aquilo vai para a equipe de estilo, ela fala, vamos fazer esses vestidos, essas calças, essas saias, não sei o que, com essas estampas, esses modelinhos. A galera desenha, pode estar até copiando um pouco, mas desenha, um pouco muito. Mas desenha no computador, tudo aquilo vai para modelagem, eles fazem os moldes das peças no papel. A partir da modelagem vai para prototipagem. Prototipa, você monta as peças, toda a sua grade, PMG, GG, PP, aí veste, tem que vestir nas pessoas para ver se funciona. Anda, como é que não... É um processo enorme. Depois que prototipou, modelou, vai para a Arara e para o site. E você produz 100 mil daquelas peças e vai vendo quanto vende. O que não vende, meu bem, danoso, vai pro lixão, vai queimar, vai um horror. Então até qual momento eles estão fazendo direitinho? O que eles estão fazendo? Fala. Eles fazem tudo. Não tem mais uma pessoa que pesquisa tendência, porque eles pesquisam, eles criaram um algoritmo que faz toda a pesquisa digitalmente nas redes sociais. TikTok, principalmente. Então, quando eles entendem que um look, que uma tendência está começando a aparecer no TikTok, isso é muito rápido. Aí, o algoritmo já manda para o software deles, o software deles já entende aquela tendência, já pegou 1 milhão de referências, faz as peças que têm que ser feitas, faz a modelagem digitalmente, faz a prototipagem digitalmente, produz 100 peças, põe no site. 100 peças é pouquíssimo para uma cadeia de mundo inteiro que produz bilhões. Entre a tendência e a peça no site demora 3 dias. Uau. É uma loucura. Isso é uma loucura. Você sabe disso. Você trabalha com uma marca de fast fashion, moda rápida, demora de 3 semanas a 3 meses esse processo. Essas peças, começou a vender, o software entende rapidamente aonde vendeu, para quem vendeu, quais tamanhos vendeu e produz as peças Meu Deus. Em cima da demanda. em cima da demanda. Então eles só produzem o que eles vendem. Isso é genial. Sim. Isso é genial. Isso acaba com o resíduo, gente. Você não tem o desperdício. Mas ao mesmo tempo é um consumo desenfreado, Cris. É uma loucura. Porque aí custa absurdamente barato. Porque eles não gastam nada com ESG, eles não gastam nada com os trabalhadores, com questões éticas. O cara é muito inteligente. Tipo, ele teve uma sacada, desculpa, genial. Sabe o que eles fazem também? Em vez deles enviarem os produtos de navio, container, não sei o que é como se faz, eles shippam tudo por avião. E aí eles pagam as tarifas do shipping, que são infinitamente menores do que se você mandar um container para um lugar, que daí você tem que ter um centro de distribuição. Sim. Eles eliminam o custo, então eles fazem a camiseta a $5. E a pessoa que tá fabricando aquilo lá na China tem uma filha em casa que tá passando fome e vai morrer. E a mãe tá na fábrica trabalhando 25 horas por dia, todos os dias da semana, tem um domingo por mês, porque pra ela conseguir alimentar a filha que tá em casa, que senão é uma coisa muito doentia, horrível. Porque perversa. É isso, o cara é inteligentíssimo, é brilhante. Mas ele usou toda a inteligência para fazer um negócio que me parece, agora não posso também virar a maluca que contra a Shein no mundo, né? Me parece, pelo que eu tenho lido, que é uma loucura. Se isso fosse usado por uma marca, porque você não ter desperdício de peça é genial. Sim. É o sonho de todo estilista, você faz, ninguém perde dinheiro, ninguém perde tempo, e a gente não produz essa quantidade de lixo absurda que a moda produz. Então, hoje em dia a gente virou um mundo muito polarizado, né? De que lado você está? Então, Maria, a gente gosta ou não gosta da Shein? Não, eu não gosto, mas olha que incrível que é isso. É um pouco que você falou, o cara é um gênio. É meio olha que bipolar, incrível né? isso que Tem ele coisas fez. espetaculares e coisas que te fazem mal ao final do dia. Mas a gente tem que poder olhar para as duas coisas. Saber diferenciar. Exatamente, falar, mas o que tem de bom aqui? E o que eu fiquei mais assustada ainda é que quando eu perguntei lá no Insta, você consome Shein, não sei o quê, por quê? Bom, a quantidade de respostas que eu tive já foi muito assustadora. Foi assim, Muita gente consome. Muita gente consome. E muitas respostas eram porque é uma marca inclusiva. O que eles chamam de marca inclusiva? Uma marca que tem tamanho GGG. Ah, é? Tem várias marcas brasileiras que fazem isso. Não né? fazem, Cris. Fazem.
Muito pouco. Eles fazem grade muito pequena. Eu fui atrás, porque eu fiquei chocada. Eu falei, gente, mas e aí? A Amaro tem. Você tem a C&A hoje em dia, que tem há muito tempo a C&A tinha marcas de tamanhos grandes. É que assim... É uma grade muito pequena, Cris, e menos produtos. É assim. Assim, porque assim, não teve nenhum estilista também dedicado a fazer fashion, uma moda, porque querem colocar sempre a pessoa que é tamanho GG, de preto básico, e ela tem que se esconder. Também acho que não é assim. Mas o que me deixa na dúvida, tomar cuidado com essa palavra inclusivo, entendeu? Porque eu acho que a Shein é muito mais consumida, por causa que ele é muito barata. Mas a gente não concordou muito com esse comentário dos seus internautas, Não, certo? que eu achei perigoso, porque assim, uma coisa é porque eu preciso usar GGG e tem a tendência que eu quero naquele tamanho que não tem em outras lojas, e eu não tenho dinheiro para comprar onde tem. Sim. Esse argumento, beleza, é isso aí. Como é que você vai fazer? Sim. Se o mundo não te dá a opção porque você precisa, né? Então o problema é do mundo, não o seu. Você precisa... Se vestir mal agora é uma questão de gosto, né? Não é mais questão de preço. E assim, gente, olha a oportunidade de mercado que tem para quem não está fazendo isso. Agora, chamar isso de uma moda inclusiva e gostar da Shein porque ela cuida de pessoas de corpos gordos é um perigo. Porque eles estão destruindo É isso que eu acho. milhões de outras no processo, coisas. eles estão Isso destruindo, é um greenwashing, né? É um fat washing, eu não sei como é que chama isso. Wellness washing. Inclusive washing, assim, eles se fazem passar por uma moda inclusiva e o resto do mundo que se dane. Essa coisa da inclusão, gente, tem a ver com Isso é ruim. milhão Dá licença de para coisas. matar, como diria o 007. É. Né? Na linha polêmicas, vestido da Marilyn. E aí? Sim ou não? Temos duas polêmicas. A polêmica dela Emagrecer. contaminar o quão sacro era o vestido da Marilyn Monroe, que é uma coisa. E a outra, ela ter dado alguns retoques para poder caber no vestido, que foi o que a Maria mostrou, uma coisa meio esgarçada, feita por costureiro e tudo mais. Que aí é realmente violentar um ícone do... Não é nem do cinema, né? Porque ela usou aquilo no evento, não foi? Não Olha, é foi o filme. seguinte, Fala. minha opinião. Primeiro, eu acho ela brilhante, já entrevistei ela, já estive com ela, me surpreendeu, eu cheguei lá cheia de preconceitos, cheia de perguntas espinhosas pra ver se ela caía em alguma provocação. Bom, ela chegou lá, tinha um segurança com ela, que era um brutamontes, tudo bem, mas entrou na sala sozinha, não tinha nenhuma assessora, não perguntou nada, não sabia qual era a minha pauta, quem eu, nada, zero, oi, tudo bem, bom dia. E eu fiquei lá só espinafrando ela, achando que tinha alguma pegadinha. Ela respondeu todas as minhas perguntas sem titubear, de maneira muito inteligente, muito direta, muito clara. Eu saí muito bem impressionada, assim. Claro, uma pessoa que tem esse tamanho não tá lá à toa, isso é uma coisa. Agora, se eu concordo com o que ela fez para estar lá e como ela fez para estar lá, são outros 500. Sobre o vestido da Marilyn. Uma coisa que começa errada a história, porque esse vestido deveria estar em um museu. Sim. É uma peça histórica, é uma peça de museu. Ele não estava no museu. Ele estava numa coleção pessoal de um cara que é um museu, entre aspas, vamos chamar assim, porque é uma galeria, sei lá como é que a gente pode chamar isso, que é um lugar de curiosidades hollywoodianas em Los Angeles. Minha dúvida na época era assim, na hora era assim, é verdade? Essa era a dúvida. O New York Times falou, ela estava fazendo uma homenagem a Marilyn com um vestido não sei o quê. O Wall Street Journal falou, é o vestido. A ID falou, é o vestido. Eu falei, não é possível, o vestido da Marilyn não entra na Kim Kardashian. E todo mundo, não, mas ela emagreceu 7 quilos. Eu falei, gente, vocês estão entendendo, eu já entrevistei essa mulher, vocês não sabem o que é esse corpo. O vestido foi feito sob medida pra Marilyn. Isso que eu falava pra minha equipe, lá na discussão no Zap. Uma peça feita sob medida pra uma pessoa não cabe em outra pessoa. Não cabe. Não cabe. Mas o vestido da Marilyn não cabe em mim, não cabe em você. Eu falava, tem uma coisa esquisita, não é possível. Depois, não é possível que uma peça que foi leiloada a última vez por 4,6 milhões de dólares tá no corpo de uma mulher. No red carpet, gente, o tecido não aguenta mais, a costura não aguenta mais, o bordado vai cair, vai destruir o vestido, não é possível, é mentira, é mentira, é mentira. Não, e fora que eu vi o corpo dela ao vivo, e assim, as fotos que a gente vê no Instagram são todas tiradas do jeito que ela sabe que ela fica melhor. De baixo, não sei o que alonga ela, é um corpo muito esquisito. Ela é do meu tamanho, ela é minhonzinha, ela é magrinha, olha pra ela, a perna é fina, o braço é fino. E daí tem uma bunda, parece que ela vai cair pra trás, gente, eu não tô brincando, pode rir, porque ela é galinhazinha, é esquisitíssimo, ela produziu aquele corpo em laboratório. Então não dava. Eu sabia que era impossível ela estar usando aquela peça. Aí, bingo. Ah, não, ela só usou por um segundo pra fazer a foto, depois ela trocou. Já falei, opa, já tinha uma mentira aí na história, né? Daí a Manon Salles, que é uma super estudiosa
de moda, que tem um perfil, inclusive, que é @museologia da moda, que é super interessante no Instagram, falou, não, Maria, isso não pode ter saído do museu, porque uma vez que a peça é museificada, eu aprendi esse termo, eu não conhecia, ela não pode mais sair para uso social, ela sai de exposição para exposição. Vai ter uma exposição da Merlin na China, a peça vai para lá. Aí, um dia depois, sei lá, o site deu aquela foto absurda, óbvio que não cabia naquele vestido. Ela abriu o vestido, deixou a bunda de fora, ficou com aquele bolero atrás, cobrindo. E ela emagreceu 17 libras. Emagreceu 7 quilos, que eu também acho um horror. Ela dá essa entrevista e falar... 7 quilos, Não, emagreceu, não comia nada. A minha equipe ficou super preocupada, eu só tomava água. Gente, você não pode falar assim, em 2022, com um monte de menina se matando. Suicídio, ansiedade, porque não tem o corpo, porque não tem a bunda, é muito grave. E daí a imprensa no dia seguinte só falava disso. Ela emagreceu 7 quilos, como ela emagreceu, qual foi? Gente, não é pra ser assunto isso. Agora, vamos lá, eu acho que ela também não pode ser responsabilizada porque está todo mundo emagrecendo. Eu acho que as redes sociais inteiras, gente, então assim, ela é ingênua em ficar postando, eu fiquei 3 semanas que eu chupava alface, sei lá o que e tal. Só que não é ela só, né? É a rede social inteira que tá chegando nessa neurose. Mas é que ela, Cris, tem um poder... Não, ela é irmã, sim, isso que eu tô falando. Ela é ingênua nisso. Influenciar, não é ingenuidade, não é ingenuidade, é perigoso, assim. Ela tem um poder de influência, ela tem que entender o tamanho do poder de influência que ela tem, entendeu? Quando ela fala... vamos usar espartilhos, e todo mundo começa a usar espartilho, que já é horrível, é o mesmo poder que ela tem quando ela fala, emagreci 7 quilos pra entrar num vestido, e todo mundo fala, eu também vou querer emagrecer. É muito assustador, assim, eu acho muito irresponsável esse discurso. Não, eu acho irresponsável, mas eu acho que ela tem o desejo dela e cá entre nós um marketing, querendo ou não querendo, se falam dela até hoje. O famoso falem mal, mas falem de mim, né? Isso não é discutível se é marketing ou não, né? Mas enfim, eu queria saber de você, é um caldeirão aí de coisas para falar, que é um pouco a digitalização da moda, as roupas que não existem, que você pode se fotografar com ela e que ajuda muito no assunto não produzir necessariamente um monte de roupa e a pessoa mesmo assim pode mostrar que ficou bem com aquilo. O metaverso, a venda de moda que aceita Bitcoin, você postou isso outro dia, não foi a Gucci que começou a aceitar? Fala um pouquinho para nós como você vê esse momento da moda, que é uma coisa tão física, né, que você tem que pôr para sentir, entrando nesse mundo mais digital, que às vezes é apenas digital. Tem uma parte que é muito boa, esse assunto também dá pra gente ficar mais 1h30 andando aqui, vai ter que ir até o Guarujá e voltar. Mas acho também muito legal, fico louca com essas coisas da digitalização e do 3D por alguns motivos, né? Primeiro, a gente tem justamente por causa das redes sociais, o TikTok especialmente tem um papel nisso, de pulverização de tendência e de criação imediata de desejo. Se a gente tiver um mundo paralelo, digital, onde a gente pode gastar esse nosso desejo de consumo na roupa digital, incrível. Tem uma outra coisa que eu acho sensacional, que é a descentralização. Quem faz Web 3.0 tem falado muito em descentralização. O que é isso? Rapidamente, eu era muito ignorante, então eu vou falar para quem era ignorante que nem eu, tá? Muita gente já deve saber, mas Web 1.0. Os veículos, vamos falar de mídia, por exemplo. Você dá para entrar em várias áreas, mas na minha área. Os veículos que já existiam, Folha de São Paulo, UOL, New York Times, you name it, falando para os consumidores que já existiam, né? Web 1.0. Web 2.0 começa a entrar as redes sociais. Então tem os criadores de conteúdo iniciais aqui, as múltiplas redes sociais com múltiplos usuários que, a partir das redes sociais ainda ligados a elas, conseguem criar seus conteúdos e passam a ser também players desse universo de influência, né? Não é mais só o New York Times, a Folha de São Paulo, o UOL, mas um monte de gente que viraram os influenciadores, primeiro de moda, depois, né, primeiro começou a coisa das blogueiras, hoje em dia tem influenciador de tudo quanto é nicho, mas isso não foi um movimento que começou muito na moda. Mas enfim, você pulverizou, então o 2.0 você começa a pulverizar. Na Web 3.0 e no metaverso, você descentraliza isso, você não precisa mais sequer da rede social. Então é um monte de criador de conteúdo para um monte de consumidores. Um exemplo, tem uma marca que chama The Fabricant, que é uma marca de moda digital, uma das mais conceituadas do mundo, que é uma marca holandesa, e tem uma sócia, que é a Adriana, que é brasileira. E ela estava me explicando isso. Eles têm um negócio chamado The Fabricant Studio, que é um
lugar que você pode entrar, você pode entrar, para criar a nossa moda digital. Eles precisam de 3 pontas, 3 pessoas. Uma pessoa que vai fazer a criação, sei lá, não é exatamente isso, tá? Vou inventar aqui. A pessoa que faz a criação do design, a pessoa que faz a modelagem, a pessoa que faz tecido e estamparia. E aí você põe isso aí à venda no universo digital. 30% daquele valor é de uma pessoa, 30% da outra, 30% da outra, 10% da The Fabricant. Toda vez que essa roupa for vendida, 30, 30, 10. Se a Chanel fala pra The Fabricant, eu quero fazer uma coleção em parceria com vocês, porque vocês têm o know-how do digital, eles falam, beleza, você é 30% dessa ponta, que é a ponta da criação. Daí vai ter a ponta da modelagem, que é do outro, e a ponta do não sei o que é do outro. E a gente fica com 10. A Chanel fala, nem F. Eu quero 90%, eu sou Chanel. Como é que eu vou vender roupa minha ganhando 30%? E daí eles falam, mas é assim que a gente trabalha, Chanel. Um beijo. Isso é a descentralização, é todo mundo poder entrar lá, todo mundo poder criar e a divisão da grana vai sendo para todo mundo. Não é mais você criando conteúdo pro Instagram postar e o Instagram te sacaneando e entregando para 5% da sua base de usuários, a não ser que você pague para ele algum... É outro raciocínio. É um raciocínio que eles começam assim na internet, no ambiente virtual, porque afinal de contas, se você tem um metaverso, o metaverso é um paralelo, né? É um mundo paralelo ao nosso. Não tem mais a rede social. Vai ser um monte de gente, de novo, fazendo conteúdo para um monte de gente. Cada um vai se conectando ali aos criadores, às marcas, às empresas, o que mais interessar. Mas olha, de novo, eu tô começando a entrar nesse assunto, assim, é muito enorme. Minha maior guru nesse sentido é a Olivia Melchior, que é especialista em moda em universo virtual, né? Ela é futuróloga também, mas muito especialista, tem um olhar muito forte de moda. E foi ela também que começou a me falar da Shein. Ela fez a primeira Brasil Immersive Fashion Week, que foi a primeira Fashion Week brasileira no universo digital. E depois teve agora a Metaverse Fashion Week lá fora. Falaram a primeira semana de moda digital. Eu falei, não. Olivia! E eu tô entendendo aí, Netora. Eu não sei também, assim, não sou especialista nesse assunto, mas... Porque é abstrato, assim. Porque ainda não é, né? E ainda não tá na nossa realidade, tipo, assim, de a gente viver naquilo, mas já vai estar. Então, quanto antes você entender e conseguir pegar, é melhor. A sacada é isso, você, tipo, tentar pegar antes de todo mundo entender, por mais que é difícil, é muito abstrato, mas pra você conseguir entrar nisso. Chegar antes, né? Exato. Fazer uma casinha lá, colocar um sofazinho. Marcar território. Né? Não, total, eu tô entendendo, mas pelo que, né, pelo um pouco do que a Adriana me falou, do que a Olivia me falou, do que eu tenho lido, essa descentralização é a maior mudança de maior impacto com a Web 3.0. E a moda, eu acho que entra muito nisso, tanto a criação de moda física, como é que você repensa tudo isso, toda essa cadeia e tal, quanto a história da moda digital. Mas assim, eu acho que tem uma coisa que na minha cabeça é muito louco, você gastar dinheiro no mundo digital para ter uma roupa digital. É esquisitíssimo. Que tem um tênis da Gucci pra você andar digital. Não, e custa caríssimo. Caríssimo. Sim. É muito estranho mesmo. A gente não a gente tá entendendo o que é, como vai ser, né? Mas o que a gente já tá entendendo é que a moda já tá chegando, né? Sentando na janelinha, como a moda fez com todas as redes sociais, com tal, eles entram primeiro. Eu acho que outra coisa, assim, você pega essas marcas, tá tudo no metaverso, essas grandes marcas. O que você faz com um novo estilista que não consegue entrar no metaverso, né? Como você, uma estilista pequena, pegou um nicho, o que quer? Você quer mostrar teu talento, você quer mostrar tua criatividade, onde você consegue? Você não consegue. Sim, vocês estão tudo mega, né? Então, olha, são questões que só o tempo vai nos responder. Não dá, a gente pode especular, né? A gente estava falando geração Z, Gen Z, que é super ecológica, que é super eco-friendly, que é super preocupada com essas questões, que é super não sei o quê, é a que mais compra na Shein. Porque não tem dinheiro, porque tem desejo de sobra, dinheiro de falta. Então, não é assim, né? A gente acha que tá indo para um caminho, vai para outro completamente diferente. São dois mundos muito loucos isso. É o virtual, é o real. Eu tenho meio medo dessas coisas, assim. Fico bem assustada também, assim, como lidar com as redes sociais, o que eu faço com as minhas filhas pequenas que vão estar nesse mundo, essa coisa do mundo ideal. Eu tinha uma hashtag que eu brincava, hashtag o mundo perfeito do Insta. Sempre que eu tava num lugar incrível, um drink incrível, eu postava e colocava o mundo perfeito do Insta. Que não existe, isso, né? Não existe. E é muito difícil da gente entender como lidar, pra onde ir. Quando a gente vê, já tem uma epidemia de depressão, uma epidemia de ansiedade, de adolescência. Já estamos nisso, né? A gente
gente teve o prazer de ter a Maria Prata aqui no nosso Link on the Road, junto com a Cris e com a Kati. Foi um prazer tê-la aqui falando de inovação, de empreendedorismo, de moda. E eu deixo esse último minutinho para ela se despedir e falar com a nossa audiência aqui. Bom, eu adorei o passeio. Podia ficar aqui, já falei, vamos pro Guarujá e volta, porque vai faltar assunto, né? Bom, primeiro encontrar você pessoalmente, então é uma delícia. Vez, E depois encontrar com a Cris, que eu nem esperava, não sabia. Agora surpresa abriu a porta. E a Kati que eu conheci hoje, demais. Super obrigada. Papo Obrigada ótimo, assistam, espero que curtam e qualquer coisa entra lá no Instagram e me xinga, não xinga não. Fala comigo que eu vou adorar responder pergunta de quem quiser e conversar, e sou eu mesma que respondo tudo, então vamos lá. Obrigada.